boa noite. Vamos lá para mais uma aula. Vamos terminar explicando aí esse conteúdo, né, que eu enviei para vocês. Eu enviei por escrito um conteúdo e ficou faltando lá uma parte, a última parte que está lá na página 3, tá? Então vamos trazer essas explicações aí rapidinho para vocês. Falamos, deixa eu ver onde nós paramos, falamos sobre a impenhorabilidade, né, algumas regras acerca da impenhorabilidade, e agora precisamos ver sobre a ordem de preferência da penhora, que está lá no artigo 835, tá? Então vejam bem, ao realizar a penhora, que deve ser então a garantia do juízo, o que deve ser observado? Então, nós temos uma ordem que é chamada preferencial. Então, de preferência, deve-se obedecer essa ordem prevista no artigo 835, tá? Então, lembrando que é uma ordem de preferência, né, na medida do possível. Por quê? Por que nós temos essa ordem preferencial? Porque nós precisamos pensar na liquidez desses bens, tá? Se o objeto da execução é o ressarcimento da dívida, é a satisfação do direito do credor, então nós temos que pensar sempre a melhor forma de entregar, né, de satisfazer esse direito do credor, né? Pensa que ele já não recebeu no tempo e na forma devidas, né? Então, essa ordem preferencial, o objetivo dessa ordem preferencial é isso, tá? E é nesse sentido que nós temos essa preferência, ó. Por exemplo, vamos lá, artigo 835, inciso 1, dinheiro. Dinheiro vem em primeiro lugar. Por quê? Se eu tiver penhora em dinheiro, nós nem vamos ter a fase da expropriação, né? Não vai ter leilão de dinheiro, né? Se for o dinheiro bloqueado, esse dinheiro, né, pela penhora, Bacen-Jude lá, que é o sistema previsto no nosso sistema jurídico, né, por meio de ofício, que vai lá para o Banco Central, e aí o Banco Central pega lá o CPF do devedor ou o seu CNPJ, né, a depender aí se é uma empresa ou não, e vai ser bloqueado, né, tanto quanto baste, né, o numerário aí para garantia da execução. Esse dinheiro, então, ele vai ser bloqueado na conta ou nas aplicações do devedor, e esse dinheiro, né, feita a penhora, vai para uma conta judicial que fica à disposição do juízo, aguardando ali a defesa ou não, né? Mas quando finalizada essa fase, o dinheiro será entregue ao devedor. Então, não ter leilão do dinheiro, né? Então, daí a importância dessa ordem. Então, se eu tenho dinheiro, não vou penhorar um bem, né? Então, dinheiro, depois vem títulos da dívida pública, porque daí são negociáveis em bolsa, né? Títulos e valores imobiliários, na mesma forma. Veículos e bens móveis, né? Por quê? Porque é mais fácil a sua comercialização. Depois que vem móveis em geral, semoventes, né? Gado, por exemplo. Navios e aeronaves, né? Ações, percentual de faturamento da empresa, né? Chamada de penhora na boca do caixa. Pedras, metais preciosos, direitos e outros direitos, né? Então, nós temos aí uma sequência, uma ordem preferencial. Então, essa ordem preferencial, ela é colocada dessa forma, pensando aí na viabilidade, na liquidez desse patrimônio, ok? Vamos lá, observação do parágrafo 3º. Então, vamos lá, primeiro, né, parágrafo 1º do artigo 835, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar essa ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Por isso que é uma ordem preferencial, não é uma determinação, tem que ser assim, né? É uma preferência, tá? E no parágrafo 3º tem uma outra observação que eu queria fazer. Na execução de crédito com garantia real, ou seja, se eu tenho um crédito
o objeto daquela obrigação já tem uma garantia, né? Foi dada uma garantia real, seja por meio de hipoteca, né? Garantia de bem imóvel, ou por meio de penhor, né? Garantia de bem móvel, a penhora vai recair, ela deve recair sobre o objeto dado em garantia, tá? Porque se eu já tenho já foi estipulada a garantia pelas partes. Se vai ter que executar essa dívida, a penhora deve recair sobre aquele bem que já foi vinculado inicialmente, que já foi dado em garantia inicialmente, tá bom? Vamos lá. 836 não vai ser levado a efeito quando ficar evidente que não vai ser suficiente, né? A gente já viu esse artigo 836 num dos princípios que nós estudamos, tá? Vamos lá, vamos só ver agora uns requisitos da documentação, tá? Então, o que é necessário aí agora? Documentação, registro, como é que é feita essa penhora? O artigo 838 trata, então, né, a penhora será realizada mediante auto ou termo, tá? Então, documentação, nós temos essas duas espécies aí, o auto de penhora ou por termo, né? E o artigo 838 traz os requisitos, o que deve constar nesse auto ou termo de penhora. Indicação do dia, o nome das partes, descrição dos bens penhorados, com as características, né? Então, pensa lá, se é um veículo, por exemplo, quais as características desse veículo, se é um bem imóvel, né? Um terreno, uma casa, enfim, né? Tem que estar lá todas as características, número de registro, confrontações, valor, benfeitorias, né? Todas as suas características. E a nomeação do depositário dos bens, né? Quem é que vai ficar como depositário, né? Depositário é aquele que cuida daquele bem, ok? Então, vamos lá. Então, esses são os requisitos do auto ou termo de penhora. Na sequência aí que eu fui colocando para vocês, os principais pontos, o exequente deve requerer a intimação de terceiro que seja titular de direito sobre o bem penhorado, sob pena de ineficácia de futura alienação, tá? Então, terceiro que seja... Vocês lembram lá, né, qual que é o patrimônio, a responsabilidade patrimonial, qual que é o patrimônio pode ser atingido? E aí tem situações que o bem está em poder de terceiro, né? E daí quando esse bem está em poder de terceiro, esse terceiro tem que ser intimado, né? Terceiro que não seja o devedor, ele tem que ser intimado, tá? Tudo conforme previsto no artigo 799, os incisos, e no artigo 804. Feita essa penhora, ó, além da averbação da propositura da execução, o exequente deve averbar os atos de constrição realizados. E aí, agora sim, né? Já não é mais aquela averbação premonitória, que o objetivo era só dar conhecimento a terceiros. Aqui, a penhora já não é só para dar conhecimentos a terceiros, porque vai ser bloqueado aquele bem. O bem penhorado, ele já não pode ser alienado, não pode ser transferido. E essa penhora, então, ela deve ser averbada nas margens da matrícula ou do registro desse bem, ok? E essa averbação, então, fica por conta do exequente, de acordo com o artigo 799, inciso 9, e o artigo 844, né? Para gerar presunção absoluta, né? Gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabendo ao exequente, então, providenciar essa averbação. Feita a penhora, o devedor ele precisa ser intimado da penhora, artigo 841. Formalizada a penhora, por qualquer dos meios legais, dela será intimada o executado. Veja bem, ele foi citado lá inicialmente, na execução, para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Feita a penhora, ele vai ser intimado da penhora, tá? Porque é um ato judicial, ele já foi citado. Agora, ele precisa ser cientificado daquele ato judicial, por meio de intimação. Por que ele precisa ser intimado? Ele já não foi citado sob pena, para pagar sob pena de penhora? Porque ele precisa saber o que foi penhorado, né? E o que pode acontecer aqui nesse momento processual
é que ele pode ter um bem impenhorável, um bem que a lei considera impenhorável, sendo atingido. Então, por isso que ele precisa ser intimado, para verificar essa situação. Uma outra observação é que, por exemplo não, né? O que acontece mesmo, né? No artigo 838, nós vimos lá que deve constar no termo ou auto de penhora a descrição dos bens com todas as suas características. O devedor, quando ele é intimado da penhora, ele tem que verificar, né, se foram observadas todas as características. Por quê? Porque na penhora, nós vimos lá também no artigo 829, parágrafo 1º, que quem vai fazer a avaliação desse bem é o próprio oficial de justiça, né? Essa é a regra, né? Que essa avaliação vai ser feita pelo oficial de justiça. E aí essa avaliação vai constar, né, desse auto de penhora. E essa avaliação é com base nessa avaliação depois que o bem vai ser leiloado, né? Pode ser arrematado. Então, de todos esses atos judiciais, o executado tem que ser cientificado, ele tem que ser intimado, sob pena de prejuízo para ele, tá? Então, ele tem que acompanhar, por isso que ele tem que ser intimado. Tô meio sem fôlego hoje. Tá tudo bem, é que eu vou falando muito rápido. A penhora de bem imóvel ou de direito real sobre imóvel deve obedecer às regras previstas no artigo 842, né? Então, recaindo penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, também deve ser intimado o cônjuge do executado, a não ser que eles sejam casados no regime de separação absoluta de bens. Então, se os cônjuges, né, for executado e a penhora recair sobre um bem, né, e esse casal, né, for casado no regime legal, que é o regime de comunhão parcial, ou ainda que seja de comunhão total, o cônjuge, ainda que ele não seja executado, né, se ele for casado com o executado, ele deve ser intimado. E aí, agora sim, eu acho que é o tema principal dessa aula que eu quero entrar agora, né? Por quê? Porque nós temos lá, imagina, um bem, né? Eu tenho lá o casal, apenas um é o executado. Vamos imaginar que o marido é o devedor, né? A esposa nunca deve, só o marido, né? Aí a esposa, né, tá lá, eles são casados no regime de comunhão parcial, que é o regime legal, e tem um bem comum, né? Um bem que tá lá, é comum dos dois, e esse bem vai ser atingido pela penhora. Vamos pensar lá na regra. Qual que é o patrimônio que deve ser alcançado? Apenas o patrimônio do executado. Mas quando é que o cônjuge pode ter seu patrimônio atingido? Tá? Então, preste atenção. Nós vamos entrar aqui na regra do artigo 843, que é a questão da propriedade em comunhão, né? Então, existe um bem em comum pertencente ao executado e cônjuge. O grande ponto de partida para a gente analisar aqui o artigo 843 é saber se o bem é divisível ou ele é indivisível. O que é o bem divisível? Bem divisível, imagina lá uma propriedade rural, né? Comporta divisão cômoda esse bem? Vamos dar um exemplo bem fácil, né, da gente entender aqui. Esse casal tem lá 100 alqueires de terra, tá? É comum. Eles têm, então, propriedade comum sobre esse bem. Se eles são casados em regime de comunhão parcial, significa que metade é de cada um. Existe meação sobre esse patrimônio. 50% é de um, 50% do outro. Se um dos cônjuges é executado, apenas o seu percentual deve responder. Apenas a sua parte, né, deve responder pela dívida. Só os 50 alqueires, não a totalidade, tá? Esse bem é divisível, comporta divisão cômoda, tá? Então, a penhora vai recair sobre 50% daquele bem
e só 50% daquele bem, só 50 alqueires, é que vai para o leilão, tá? Então, esse é um bem divisível. O bem divisível responde, né, tranquilamente, ele pode ser dividido e só aquela parte é que vai responder pela execução. Mas o artigo 843, ele traz aqui, trata da hipótese da penhora de bem indivisível, tá? Aí como é que faz? Imagina então que esse casal, né, os cônjuges aí, um só é devedor, e eles têm como patrimônio, né, aqui, né, eles têm um patrimônio, e esse patrimônio é indivisível. Ah, mas não fala que só a parte do cônjuge executado deve responder? Sim, só sobre 50%. Mas esse bem é indivisível. Como é que nós vamos, então, dividir e tirar a parte do cônjuge devedor? Então, vem aí a regra do artigo 843. Vamos lá. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, né, ele não é executado, recairá sobre o produto da alienação do bem, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, bem, esse bem é indivisível, tá? Mas ele tem, sobre ele existe a meação, parte dele, metade dele é do cônjuge que é alheio à execução, ele não é devedor, tá? Mas como eu não posso dividir esse bem e determinar que só metade dele vá para o leilão, esse bem vai na sua integralidade para o leilão, ele vai ser vendido, né, então em asta pública, na sua totalidade, mas deve ser respeitado, deve ser retirado depois a cota parte, né, equivalente ao produto da alienação. Então vamos imaginar que esse bem aqui, né, ele tenha lá o seu valor de 10 mil reais, né? Ele vai na sua totalidade para leilão, é vendido, mas eu tenho que tirar metade desse valor para entregar para o cônjuge que não é executado, cônjuge alheio à execução, tá? Ele vai na sua integralidade, mas eu tenho que retirar então a cota parte, né? E a execução recai sobre o produto da alienação do bem, entendeu? Puxa vida, mas coitado desse cônjuge, né? E se ele quiser ficar com o bem, né? Ah, é de estimação esse bem, eu quero ficar com ele. Então vamos lá para os parágrafos do artigo 843, ó. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Então, por quanto é que esse bem está indo para leilão? O cônjuge não executado, ele tem preferência na arrematação desse bem, para que esse patrimônio não saia, então, para que esse bem não saia da esfera do seu patrimônio, ok? E parágrafo 2º, não será levada a efeito a expropriação por preço inferior ao da avaliação, tá? Por isso que é importante aquela avaliação realizada lá no momento da penhora, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua cota-parte calculado sobre o valor da avaliação, tá? Então, ele foi avaliado por 10, ele tem que obedecer esse valor da avaliação e não pode ser alienado por preço inferior para não ser prejudicada a cota-parte do cônjuge que não é executado. Só que como ele tem um patrimônio comum, esse patrimônio comum é indivisível, por isso que esse patrimônio está indo na sua totalidade para leilão, para alienação, em asta pública, ok? Deixa eu voltar aqui, fazer uma observação. Façam um link do artigo 843 com o artigo 894, tá? O artigo 843 trata da penhora do bem indivisível, e lá no artigo 894, fala da penhora em bem divisível, tá? Então, eu dei uma olhada nesse artigo também, ó. Porque o artigo 894 vai dizer lá, quando o imóvel admitir cômoda divisão, ou seja, penhora sobre bem divisível,
Nesse caso, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, tá? Então, se o bem é indivisível, a alienação vai recair apenas sobre parte, né, dele que é pertencente ao executado, desde que seja suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução, ok? Então, penhora de bem divisível, artigo 894, e do bem indivisível, as observações aí do artigo 843, ok? Bom, para finalizar, feita a penhora, pode haver a modificação? Pode, tá? Aí nós temos as considerações aí a partir do artigo 847, né? O executado pode, no prazo de 10 dias, contados da intimação, pedir a substituição da penhora, né, do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Então, preste atenção. Primeira hipótese de modificação da penhora. Foi feita a penhora, por isso que o devedor precisa ser intimado, né? Olha lá, ó. No prazo de 10 dias contados da intimação da penhora, ele pode pedir a substituição. Com base no quê? Ó, não foi obedecida a ordem legal. Ó, foi penhorado um bem imóvel, mas eu tenho um bem móvel, né? Foi penhorado um bem móvel, mas eu tenho outro bem móvel, né? E essa nova penhora não vai trazer prejuízo nenhum ao exequente, mas é menos onerosa para mim, tá? Lembrar daquele princípio, né? O princípio da menor onerosidade. Sempre que possível vai ser aos atos executivos menos gravosos para o devedor. Então, tá aqui mais uma situação aí de aplicação desse princípio. Então, primeira hipótese de modificação da penhora, artigo 847, tá? E do artigo 847, a modificação é feita pelo executado, tá? No artigo 848, nós temos a hipótese de substituição tanto pelo exequente quanto pelo executado, tá? E aí vai trazer aí uma série de situações, ó. As partes poderão, artigo 848, requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à gradação legal, se não incidir sobre os bens designados em lei, e aí tem, ó, né? Se incidir sobre bens de baixa liquidez, se não foi para leilão, não foi vendido, né? Se fracassou a tentativa de alienação. Então, são situações aí que pode haver a modificação e essa modificação pode ser requerida tanto pelo devedor quanto pelo credor, tá? Outra situação, então, modificação. Agora, hipótese de segunda penhora, chamada penhora, às vezes, de reforço, né? Artigo 851, ó. Não se procederá à segunda penhora, salvo se, ou seja, vai trazer as situações aí em que poderá ser realizada uma segunda penhora. Quando a primeira for anulada, né? Quando executados os bens, foi lá para o leilão e o produto for insuficiente para pagar o exequente, né? Então foi alienado, foi levantado o dinheiro é insuficiente para cobrir o valor da execução. Vamos para uma segunda penhora, né? Tá aumentando. Se o exequente desistir da penhora por ser litigioso ou está submetido a outra ação, né? Já está submetido a uma constrição judicial em outro processo, também pode haver a segunda penhora, tá? Então, são hipóteses de modificação e de segunda penhora, tá? Gente, são muitos artigos, né? Eu tô trazendo aqui algumas observações bem pontuais, mas leiam esses artigos aí com cuidado, tá? E qualquer coisa, vamos conversando em cima dessas situações. Uma outra situação que eu queria fazer a observação para vocês, está lá no artigo 870 agora ainda, tratando da avaliação. Nós comentamos que a avaliação ela é feita, né, lá no momento da penhora, tá? Feita a penhora, o oficial de justiça vai lavrar o auto ou termo de penhora e já procede à avaliação, tá? Então tá aí a regra, artigo 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Então, regra, quem faz a avaliação? Oficial de justiça, tá?
Parágrafo único, traz a exceção. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Ou seja, a avaliação poderá ser feita por avaliador e não pelo oficial de justiça quando a avaliação do bem necessitar de conhecimentos técnicos especializados que fogem da alçada do oficial de justiça. Aí o próprio oficial de justiça vai explicar essa situação, né, na certidão, dizendo que não tem conhecimentos para realizar aquela avaliação, e aí o juiz vai nomear um avaliador para que esse avaliador faça a avaliação, ok? Então, regra, oficial de justiça, excepcionalmente um avaliador, tá? É desnecessária essa avaliação, né, de acordo com o artigo 871, né, não se procederá à avaliação nas hipóteses previstas aí no artigo 871, quando uma das partes der o valor, a outra aceitar, quando se tratar de títulos da dívida que tem cotação em bolsa. Então, tem aí situações em que não é feita não há necessidade da avaliação. E hipóteses de nova avaliação de acordo com o artigo 873. É admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação, se, né, depois da avaliação houve aumento no valor dos bens ou diminuição, então uma necessidade de se reavaliar, né? Ou se houver uma fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Gente, voltando, por isso que é importante, no momento em que se é realizada a penhora, o oficial deve colocar lá todas as características do bem, tá? Porque são essas características, muitas vezes, que vai influenciar no valor da avaliação. E eu faço observação aqui, principalmente em penhora sobre uma propriedade rural, por exemplo. Propriedade rural, eu tenho lá, às vezes, o valor do hectare ou do alqueire, né, da terra, que varia muito de região para região, varia muito se a terra é agricultável, se não é, se é pastagem, que tipo de pastagem, se tem cerca, se tem represa, se tem casa, se não tem, depende das benfeitorias. Então, todas as características devem constar do auto de penhora e da avaliação a possibilitar esse aumento ou não do valor, tá? E dependendo da circunstância, vai ser admitida uma nova avaliação, né? Teve erro, não foi considerada aquela benfeitoria, tem fundada dúvida, então vamos fazer uma nova avaliação. Porque o que a gente tem que pensar? É com base na avaliação que esse bem vai ser alienado, vai para a asta pública depois, tá? Então é muito importante aí essa questão de se constar as características e de se obedecer aí esses critérios da avaliação, tá bom? Então, possibilidade de nova avaliação, artigo 873 e artigo 875, deixa eu já fazer essa última observação do vídeo. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação de bens. Então, semana que vem, vamos estudar os atos de expropriação, que se iniciaram com a penhora, foi o pontapé, né, para começar aí essa expropriação, se inicia pela penhora, mas feita a penhora, finalizada essa fase de penhora e avaliação, o juiz vai dar início aos atos de expropriação de bens, tá? Então, semana que vem eu mando um novo conteúdo para vocês e vamos caminhando. Abraço a todos. Tchau, tchau.